Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula com nossas questões comentadas, certo? A questão de hoje, ela é da CESP, ok? E o assunto da questão é gestão de pessoas, ok? Então, vamos lá. Então, a CESP, concurso da ABIN, e ela trata sobre gestão de pessoas. Então, vamos ler a questão. A administração de pessoal, uma das fases do processo de evolução da gestão de pessoas, tinha por finalidade conferir qualidade à relação entre capital e trabalho e operacionalizar os serviços de recursos humanos. Ok? Então, eu vou dar uma explicação para vocês sobre as fases do processo de evolução da gestão de pessoas, ok? Então vamos lá, evolução da área de gestão de pessoas. A primeira fase dessa evolução, ela começou com o departamento de pessoal ou de relações industriais. É a primeira fase da gestão de pessoas. A segunda fase é o departamento de recursos humanos, ele foi conhecido como departamento de recursos humanos. E a terceira fase como equipe de gestão de pessoas ou gestão estratégica de pessoas. Então, segundo Chiavenato, a evolução, as fases, são três fases que passaram essa evolução da gestão de pessoas. Então, a fase inicial foi no período da Revolução Industrial, então quando surgiram aqueles grandes complexos de indústrias, então as empresas sentiram necessidade de ter um setor que ele controlasse, que ele fizesse essa intermediação entre o capital e o trabalho, com controle de ponto, controle de pagamento. Então surgiu o departamento de pessoal, que também era chamado de departamento de relações industriais. Então era um departamento estritamente operacional, certo? Então, assim, o que a gente pode caracterizar esse período? Então, vamos lembrar de algumas palavras-chave em relação a esse período especificamente. Então, a primeira fase, departamento de pessoal. O que você pode relacionar? As pessoas eram vistas como mão de obra, ok? Então, as pessoas eram um apêndice da máquina, eram vistas como um apêndice da máquina, certo? Então, os recursos humanos, essa área de pessoal, ele se preocupava especificamente com o controle. Então, com a tarefa em si, com controlar ponto do funcionário. E esse período também é marcado por um período de bastante estabilidade, ou seja, não tinha grandes mudanças. O ambiente em que a organização se encontrava era extremamente estável. Em relação à segunda fase, que é departamento de recursos humanos, aí foi quando a administração também passou a ser chamada de administração de recursos humanos. Ele começa a se preocupar um pouco mais com as pessoas, um pouco mais com a questão da higiene e segurança do trabalho. E essa fase ela é caracterizada pelo quê? Começa a ter algumas mudanças, então ela vai sendo marcada pela adaptação, ou seja, a empresa ela tenta se adaptar às mudanças que começam a surgir no ambiente. Então, aqui as pessoas deixam de ser vistas como mão de obra e passam a ser vistas como recursos. Só que percebam, ela também é colocada no mesmo patamar na questão financeira, porque existem os recursos financeiros, né? E na questão material, que também existem os recursos materiais. Então, as pessoas são vistas como recurso nesse período. Já na terceira fase, que é a fase atual, né, que a gente se encontra, é da equipe de gestão de pessoas ou gestão estratégica de pessoas. Nessa fase, as pessoas elas começam a ser vistas como pessoas realmente, não mais como uma peça de engrenagem ou como um recurso, tal qual um recurso financeiro ou material. Elas são vistas nas suas peculiaridades, nas suas diferenças. A empresa começa a se preocupar com a qualidade do trabalho, a qualidade do ambiente de trabalho e a qualidade de vida dos funcionários, ok? Então,
Essa fase, as pessoas passam a ser vistas como o que para as empresas? Elas passam a ser vistas como parceiros da organização. Então, elas passam a ser colaboradores, elas passam a ser vistas como pessoas que fazem a organização, que auxiliam a organização, certo? Como é que o ambiente, nesse caso, está caracterizado? Nesse caso, o ambiente ele é caracterizado por extremo dinamismo, extrema mudança, a informação ela é muito rápida, então o conhecimento nessa fase é muito valorizado, que é a fase atual que nós estamos, que é a fase da era da informação, ok? Então vamos voltar para a questão com base nas informações que eu dei agora para vocês, ok? Então vamos lá, vamos ler novamente a questão. A administração de pessoal, lembrem, administração de pessoal, primeira fase. Uma das fases do processo de evolução da gestão de pessoas tinha por finalidade conferir qualidade à relação entre capital e trabalho e operacionalizar os serviços de recursos humanos. Então, agora ficou simples, né? Qual é o erro da questão? Vamos ver aqui as palavrinhas. Eu até destaquei para vocês o que vocês têm que observar, porque questão do acesso, vocês sabem. Você vai ter que julgar o item, se ele é certo ou errado. E todo mundo sabe que quando há divergência com gabarito, você tem um ponto negativo. Então, cada questão é muito importante. Então, o que você tem que avaliar é o que a questão pede. Administração de pessoal, ou seja, você já pensa, primeira fase da evolução de gestão de pessoas. Então, vamos lá. Ela é caracterizada pelo quê? Pela operacionalização, pelo controle, certo? Não estava muito preocupada com o bem-estar do funcionário. Então, a gente vê já aqui o erro. Finalidade, conferir qualidade à relação do trabalho. Eles não estavam preocupados com isso. Eles não estavam preocupados em conferir qualidade. Eles estavam preocupados em controlar a tarefa, em controlar o funcionário, em garantir a máxima eficiência e a máxima efetividade do funcionário, ok? Então, a questão, ela tá errada. Então, gente, essa é a nossa questão comentada de hoje. Se vocês quiserem mais conteúdo, acessem nosso site, adminconcursos.com, né? Dê joinha nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal, porque assim você vai saber quando tiver outros vídeos, outras questões comentadas, você vai receber uma notificação informando do nosso vídeo, ok? Então, até a próxima questão.